Chegou a hora, estamos aí com as imagens de Los Angeles, o estádio Coliseu, aí o Jorge Campos, o goleiro Jorge Campos, que é um dos homenageados também, e aí Romário, hoje é a despedida oficial de Romário com a camisa da seleção brasileira. Aliás, ele pediu uma permissão especial para a Confederação Brasileira de Futebol, justamente para usar a camisa oficial da seleção, porque hoje a seleção do tetracampeonato, jogadores aí fortíssimos que estiveram no tetracampeonato, realmente estão aí reunidos para essa grande festa do Romário e festa também de despedida desse goleiro, Jorge Campos. 1,75 m, mas foi um grande goleiro, sem dúvida, do futebol mexicano, que participou das Copas de 94, de 98, e hoje o baixinho Romário está aí se despedindo com a camisa da seleção brasileira. Ele que foi, sem dúvida, o grande responsável dessa equipe ser a tetracampeã do mundo em 1994 nos Estados Unidos. Estou aqui hoje com o René Simões, técnico que levou a seleção brasileira feminina de futebol a medalha de prata em Atenas, para acompanhar essa grande festa. René que me falava antes do início da transmissão que estava empolgadíssimo com todas essas feras em campo, achando que hoje vai ser uma grande brincadeira, e vai ser mesmo, né, René? Boa noite, bom dia já para você, 2h17 da manhã, horário de Brasília. Tudo bem, René? Bom dia. Bom dia, Lucas. Eu acho que o assinante hoje vai ter uma oportunidade única de ver grandes talentos desfilando pelo gramado, fazendo uma grande brincadeira, sem nenhum tipo de pressão, sem adrenalina, um futebol gostoso de se ver. Vamos só parar um pouquinho para acompanhar então o hino nacional brasileiro. Daqui a pouco o René continua. Olha, é realmente de arrepiar, em todas essas feras com o hino nacional brasileiro. A gente passa um filme, né, na cabeça da gente, sem dúvida alguma, depois desse hino nacional brasileiro, dessas feras todas. Márcio Santos, o Aldair, você viu ali o Branco, Dunga, Ricardo Rocha, Mazinho, Bebeto. Vamos acompanhar o hino nacional mexicano.
Aí o hino nacional mexicano, todos os jogadores com aquela camisa colorida, né, do Jorge Campos, que ele costumava usar nos campos, e todos os jogadores brasileiros com a camisa 11, a camisa do baixinho Romário na seleção brasileira. Vamos então agora ao vivo com o Tino Marcos. O Tino Marcos está junto com o técnico da seleção brasileira, também conquistou o tetracampeonato, o Carlos Alberto Parreira. Tudo bem, Tino? Bom dia. Olá, Lucas. Bom dia a vocês. Realmente uma festa muito bonita, o estádio aqui, com muita gente, um público talvez acima das 30 mil pessoas, basicamente formado aí pelos mexicanos, que realmente é uma colônia muito grande aqui, e a gente aqui ao lado do técnico Carlos Alberto Parreira, ele que é um dos 12 tetracampeões que estão aqui, 11 em campo e aqui o Parreira. É muito bacana, né, Parreira, ver a emoção do Romário, ver essa turma toda. E para você, o que está significando esse momento? Essa alegria, o reencontro com esses jogadores que foram maravilhosos na campanha de 94, é a satisfação com que eles estão aqui. E todos eles prestigiando essa despedida do Romário, que na verdade ficou muito emocionado. A festa está sendo muito bonita e com certeza eles vão nos brindar com uma grande atuação. É pensar agora e lembrar do passado, mas daqui a alguns dias já pensar no presente, no Equador, nas eliminatórias, né, Parreira? Não, a cabeça já está lá na frente. É um jogo importantíssimo, nós queremos terminar o ano em primeiro lugar e invicto. Portanto, é fundamental ganharmos a partida, que não vai ser fácil. Aí, portanto, o técnico Parreira, Lucas, que acabou, em função de escalar os 11 tetracampeões em campo, acabou botando 3 zagueiros e o Brasil, dessa forma, joga com o Ronaldão ali, jogando na zaga ao lado do Aldair, que fica de líbero, e o Márcio Santos para poder acomodar todos os 11 tetracampeões. Lucas Pereira. Perfeito, Tino Marcos então trazendo as informações e conversando com o técnico Carlos Alberto Parreira. Nós vimos a emoção nos olhos do Romário, né? Visivelmente emocionado. Olha aí, ó. O Dunga, que é o capitão, era o capitão do Tetra, passando a braçadeira de capitão para o Romário. O Romário não está conseguindo segurar a emoção. Olha, né? Lucas, eu acho que o assinante que está vendo essa imagem teve a oportunidade de presenciar o homem Romário, despido de qualquer vaidade, despido de qualquer profissionalismo. Ali era a imagem do homem, com a sua sensibilidade, o que representa essa despedida muito merecida. E como eu disse, eu acho que vai ser um grande e um gostoso jogo de se ver. Bom, vamos lá confirmar as duas escalações, e a escalação do Brasil, realmente, quem torceu pelo Brasil na época sabe muito bem aí como era essa seleção brasileira, o Brasil Master. Vamos lá então, escalação do Brasil, daqui a pouquinho então para você a gente vai trazer as duas escalações. Brasil, a seleção do Tetra. E realmente algumas ausências, a gente sente a ausência aí do Raí, outros jogadores, o Zinho, por exemplo, que tem compromissos com os seus clubes. Você vê aí, o Brasil Masters com o Tafarel no gol número 1, Márcio Santos 15, Aldair número 13, Ronaldão 4, Jorginho 2, Dunga 8, Ricardo Rocha 3, Branco número 6, Mazinho 17, o ataque, aquele ataque tão bem afinado, né, no tetracampeonato da seleção brasileira em 1994, Bebeto com a 7, Romário com a número 11, o técnico é o mesmo do tetracampeonato, Carlos Alberto Parreira. Vamos confirmar também o combinado da seleção mexicana, seleção do México Masters. Vamos lá. Jorge Campos, o goleiro número 1, Gutierrez 2, Ramírez Perales 3, Salgado 4, Ramírez número 7, Del Olmo número 14, Garcia Aspe 8, Bernal número 6, Zaguinho 17, o ataque tem Luiz Garcia com a 10 e Blanco, né? Famosíssimo, conhecidíssimo também, Blanco com a número 9. Tá aí o Jorge Campos que desde 1991 ele estava servindo a seleção mexicana. Aí o técnico Parreira. E o Jorge Campos, que realmente participou de 2 Copas do Mundo, 94 e 98. O Rildo ali do lado do Carlos Alberto Parreira. O Jorge Campos nunca vi na seleção, mas já vi por alguns clubes que ele jogou no México. Saía do gol e ia jogar de centroavante, verdade, fazendo gol, e um ótimo centroavante. Vamos confirmar também o trio de arbitragem para esse jogo. Seleção mexicana aí, Masters, reunida a seleção. Vamos confirmar então o trio de arbitragem para você. Kevin Stotts, dos Estados Unidos, será o árbitro da partida. O trio é americano. Steven Davidson, primeiro assistente. O Fábio Tovar, o segundo assistente. Portanto, teremos aí o trio americano para essa partida. O Romário não consegue conter a emoção. Ele está com os olhos
cheio d'água realmente. Impressionante a emoção que o Romário está sentindo. Claro, tá passando um filme na cabeça da gente, né, Renê? Imagina na cabeça do Romário, né? O problema do Romário é que ele ainda não se acostumou ainda com a ideia de parar. Isso é uma dúvida e é uma dificuldade muito grande. Nós temos, não só no futebol, mas em todas as outras profissões também, quando chega a hora da aposentadoria, há que se preparar, há que se ter um tempo de maturação para essa decisão. E o Romário agora já começa a sentir que o tempo está chegando mesmo de se aposentar. E ele já se aposenta agora da seleção e vai ter que tomar uma decisão. Se joga mais um ano, mais 6 meses, se disputa o Campeonato Carioca ou se encerra definitivamente essa carreira brilhante que ele teve. Inclusive ele já declarou, né, que pode até ser o último jogo dele. Provavelmente ele ainda vai jogar pelo Vasco, o Campeonato Carioca 2005, né, ainda está praticamente acertado, mas ainda não está 100%, mas ele até cogita a possibilidade, aí a bola já rolando, cogita a possibilidade de parar definitivamente após esse jogo. Quer dizer, hoje a gente pode ver pela última vez em campo o baixinho Romário em ação, daí a importância desse jogo, a importância histórica, 10 anos o tetracampeonato e a importância também, claro, na vida, na carreira do Romário, esse jogo. Vamos lá então, curtir a seleção brasileira, tetracampeã, a seleção do Tetra enfrentando a seleção mexicana Masters. E a gente está vendo aí as linhas, né, nesse gramado, que o assinante do Sport TV não se espante. É um gramado utilizado para o futebol americano, que está sendo cedido aí, vamos dizer assim, para esse jogo de festa, jogo de comemoração dos 10 anos do Tetra e também jogo de despedida, não só do Romário, como também do goleiro Jorge Campos. Vamos ver a seleção brasileira Masters aí. Trabalho do Jorginho. O Branco, inclusive, ele declarava que não teria condições de jogo, mas o Branco está aí participando dessa festa também. Alguns, né, Renê, um pouco mais gordinhos, acima do peso, outros mantendo, vamos dizer assim, o mesmo peso do tetracampeonato, mas a gente vê aí os jogadores bem diferentes, afinal de contas são 10 anos, né? São 10 anos. O Branco eu me surpreendi, porque ainda ontem ele dizia que talvez não jogasse, que ele está sentindo um pouquinho. Deve ficar um pouquinho no campo e deve sair logo. O Bebeto tem um campo dentro da casa dele, o Jorginho está sempre participando, o Mazinho está na Espanha fazendo trabalho com escolinha, mas está sempre jogando também. Então, alguns jogadores que ainda podem demonstrar toda a sua qualidade e habilidade. Sem dúvida, um jogo de festa que estamos acompanhando. Vamos ver de novo a seleção brasileira Master. Bebeto. Bebeto que está mantendo o corpo. Eu falava que alguns estão iguaizinhos ao Tetra, o Bebeto é um deles, hein? Tá aí com o mesmo corpo. Olha o Romário, toca e toca bem, toca fácil, de primeira, na direita, pro Jorginho. Já tá na área, na linha de fundo, faz o cruzamento, olha o Bebeto! Bola vai para fora, a primeira boa oportunidade da seleção brasileira Masters. E aquele voleio tradicional do Bebeto, que a gente viu muito na Copa do Mundo, viu muito o Bebeto fazer esse voleio. Olha a repetição do lance, ó. E que beleza de cruzamento do Jorginho, né? Cruzamento na medida, jogadores que se entendem muito bem. E o Romário dizia, né? Realmente reunir essa turma, esses jogadores que eram muito unidos e que ganharam um tetracampeonato depois de tantos anos que o Brasil passou sem conquistar um título mundial e realmente foi tetracampeão com esse grupo. E o Romário dizia, reunir essa turma vai ser demais. E a gente está vendo, a gente está aqui também curtindo essa emoção do Romário, essa emoção dessa festa dos 10 anos do Tetra. Muito se falou, muito se criticou o Parreira, que foi um time que não jogou para dar espetáculo, mas há que se lembrar que nós estamos há 24 anos sem ganhar um título. Então o Parreira tem que ter todos os cuidados que ele colocou dentro de campo para que a equipe se mostrasse eficiente e pudesse ser novamente campeã do mundo. Você acompanhou o Júnior de Barranquilla empatando com o Internacional de Porto Alegre. O Inter, Areia Branco aí dominando. O Inter conseguindo assim a classificação para a semifinal da Copa Sul-Americana de Futebol. Agora o Inter vai enfrentar o Boca Juniors. Primeiro você acompanhou o Cerro Porteño contra o Boca Juniors. Depois, Júnior de Barranquilla contra o Internacional. E agora está acompanhando essa despedida do Romário. Realmente uma super quarta-feira, entrando na madrugada de quinta-feira com muito futebol e futebol de muita qualidade para você.
Eu falava desse estádio, o Estádio Coliseu de Los Angeles, nos Estados Unidos. Ele foi construído para os Jogos Olímpicos de 1932, né? E já foi transformado em estádio de beisebol, atualmente é estádio de futebol americano. Também ele com certeza serviu para os Jogos Olímpicos de 1984. Tem capacidade para 68 mil pessoas, na verdade, esse estádio. E tem essa marcação diferente, justamente porque eles fizeram uma improvisação, né, Renê? Esse estádio está improvisado aí para o futebol. Mas dá muito bem para fazer, e que eles usam para o futebol americano. É um belíssimo estádio, bom para se jogar. O gramado, mesmo sendo usado para futebol americano, que as travas da chuteira deles são diferentes, e agora já estamos entrando num período muito frio nos Estados Unidos. Mesmo assim, a bola está rolando bem, os jogadores não estão tendo dificuldade, não. Talvez o jogo mais emocionante da Copa do Mundo, sem dúvida, que foi o jogo Brasil e Holanda. O Brasil acabou vencendo 3-2 com a participação do Branco, aquela cobrança de falta maravilhosa do Branco. Aí o Branco no detalhe para você, que joga fácil mesmo, com os quilos a mais ele joga fácil, sem dúvida. E depois o Brasil na semifinal venceu a Suécia por 1-0, gol do Romário. Realmente um jogo muito difícil também. E na decisão contra a Itália, a gente não precisa nem dizer o que aconteceu, né? Roberto Baggio acabou perdendo o pênalti. O Brasil comemorou o tetracampeonato depois de um empate 0-0, que o Brasil tinha condições de vencer nos 90 minutos. Acabou não conseguindo vencer, mas tinha condições. E o Brasil depois nos pênaltis, eu acho que não tinha seleção que merecesse mais o tetracampeonato do que o Brasil, né, Renê? Eu acho que sim, eu acho que a nossa frente estava muito bem. Bebeto e Romário fizeram uma Copa do Mundo. Eu acho que foi um prêmio ao Dunga por tudo que ele passou em 90. As estatísticas mostram que o Dunga foi o que mais assistiu ao Romário. Eu tenho todas essas estatísticas da Copa do Mundo. O Brasil tinha uma equipe que mantinha a posse de bola exatamente no estilo que o Parreira gosta. O Brasil chegava a fazer 620 passes em cada partida. Então eu acho que ganhou o time que mereceu, o time que se preparou melhor para ser campeão do mundo. Agora, ressalvando esse detalhe, não foi um time que foi para dar espetáculo, foi para ser campeão do mundo e conseguiu seu objetivo. Olha aí o Gonçalves aparecendo ali. Ele é um dos jogadores que estão na reserva hoje. O Gonçalves também pode entrar depois. Aliás, o Gonçalves que foi convidado, né, também pelo Romário, por ser amigo. E o Romário dizia, o Gonçalves foi um dos grandes responsáveis pelo início da caminhada do Romário. No início da carreira do Romário, o Gonçalves ajudou muito o Romário. E o Romário é muito grato, né, com o Gonçalves por causa disso. São os dois da mesma área, né? Verdade. Aí o Ronaldão no detalhe para você. Ronaldão que na lista inicial que nós tínhamos, o Ronaldão ficaria na reserva. Seria o único tetracampeão a ficar no banco de reservas, mas aí deram um jeito e o Ronaldão tá aí começando como titular. Como o Tino Marcos falou no início da transmissão, o Brasil jogando com 3 zagueiros. Joga com o Aldair, com o Márcio Santos e com o Ronaldão. E aí isso dá uma possibilidade melhor ao México, né? Porque como jogando com 3 zagueiros, tem que soltar bem os laterais. O Branco está preso ali, não vai sair de jeito nenhum. Então o Brasil perde um pouquinho dessa ofensividade, tanto que o México tem chegado mais do que o Brasil até agora. Olha aí o Dunga tocando de calcanhar, hein? Bola chegou na esquerda para o Branco. Acabou perdendo o lance o Branco. A bola ficou de graça com o Gutierrez. Depois fomos jogar a semifinal contra o México, perdemos na prorrogação de 1-0 e jogamos a disputa do terceiro lugar com o Brasil. Perdemos nesse estádio aí, 1-0, gol do Romário. Então você dirigiu uma seleção que estava jogando contra o Brasil na época no estádio Coliseu de Los Angeles, e hoje essa festa acontece. Mas sem dúvida que estamos aqui com o René Simões, que é um técnico super competente e fez história, viu? O René sabe disso, porque levar a Jamaica para a Copa do Mundo. E, inclusive, o René próprio, na época, eu me lembro muito bem, declarava, olha, o que vai acontecer na Copa do Mundo não é importante. O importante foi ter classificado a seleção jamaicana para uma Copa do Mundo, porque você deu um presente para toda a nação jamaicana, sem dúvida, né, René? Foi uma história bonita, né? A Cinderela da Copa do Mundo, né? A gente dizia que nós iríamos chegar à Copa do Mundo tentando fazer com que meia-noite fosse prorrogado e chegasse o mais tarde possível. Mas foi muito bonito. Um país de 2.500.000 habitantes,
que não tinha futebol profissional, conseguiu chegar à Copa do Mundo. Hoje está muito mais organizado, a federação é bem estruturada e foi motivo de orgulho. O zaguinho com o número 19, né? A gente confirma então o zaguinho 19, que fez o gol da seleção Masters do México contra a seleção brasileira Masters. Primeiro gol do jogo. E vem de novo a seleção mexicana. A bola está chegando pouco, na verdade, para o Romário até aqui, hein, René? O Parreira já fez uma modificação, já puxou o Mazinho lá para a ala, já botou o Branco um pouquinho mais para dentro aqui. E vai ter que mexer rápido, porque o time deles é mais jovem, está com mais movimentação. E se mantiver assim, vai ficar difícil para o Master do Brasil. O grande nome da seleção mexicana, está no banco. O Boca é um time copeiro, né? Um time Verdade. que sabe disputar essas competições curtas. E como eu disse, esse jogo aí, vamos ter que botar um pouquinho de gás aí no time, alguns jogadores mais jovens, porque eles estão passando com muita facilidade. A gente lembra aqui alguns jogadores que não estão presentes nessa festa por causa de outros compromissos. Olha aí a seleção mexicana, o chute no canto, a bola passou perto. Quase o gol do Garcia Aspe, hein? Pé esquerdo na bola, Tafarel acompanhou, a bola saiu. A gente lembra aqui o Cafu, Zinho, Viola, Mauro Silva, Leonardo também. Alguns jogadores que ainda estão em atividade, é o caso do Zinho, né, do Cafu, do próprio Viola. O Ronaldo, o Raí, alegando problemas particulares, acabou também não marcando presença nessa festa. O Ronaldo Fenômeno, que era reserva na Copa de 94, né, estava no banco de reservas, era muito jovem. O Ronaldo também foi convidado a participar dessa festa, só que aí tinha mais problemas, a liberação do Real, enfim. Olha aí o Jorge Campos, saiu bem do gol. Se o Real já não quer liberar para a seleção brasileira, para a seleção brasileira principal, Master, então... verdade. Enfim, alguns jogadores realmente que não estão nessa festa, mas olha, eu acho que 60%, 70% dos jogadores estão aí e nós temos realmente Bebeto, nós temos o Branco, Ricardo Rocha, Dunga, Tafarel, Jorginho. Olha aí o Jorge Campos saindo. Característica dele, joga bem adiantado sempre, né? E o Romário, aí tá vendo a bola chegando pouco, braçadeira de capitão. Romário que tem, na verdade, 59 gols com a camisa da seleção brasileira principal. E se a gente for contar os gols também na seleção juvenil, o Romário, na verdade, chega a 70 gols. São 70 gols o baixinho Romário com a camisa da seleção. O Ronaldo tem 65 gols, o Zico tem 67 gols e o Pelé, 95 gols, é o maior artilheiro da história da seleção brasileira. Então o Romário, se a gente for contar com os gols também do juvenil, o Romário é o segundo maior artilheiro da seleção brasileira em todos os tempos, com 70 gols. Isso que foi cortado antes do Mundial de 85 na Rússia. Ele foi cortado antes de ir a competição. Ele foi cortado aqui no Rio de Janeiro. Se tivesse ido à competição, teria mais gols, que o Brasil acabou se sagrando campeão naquela oportunidade. A gente lembra também do corte que ele acabou sofrendo por motivo de contusão, exatamente, em 98. Ele até deu uma entrevista coletiva, chorou durante a coletiva, porque ele tinha muita vontade de participar da Copa de 98. Ele sabia que poderia ser a última Copa dele, mas... Em 90 ele também seria titular. Ele fez uma Copa América em que o Brasil foi campeão. O último jogo contra o Uruguai no Maracanã. Estava numa fase esplendorosa, mas ele teve uma fratura. Estava se recuperando, jogou poucos minutos do jogo de abertura. Dunga, o eterno capitão, e o Dunga inclusive declarou, né, que ele, melhor equipe, na opinião do Dunga, evidentemente, melhor equipe que ele já viu jogar numa Copa do Mundo de seleção brasileira. Ele fala de conjunto, de time, porque muita gente fala da Copa de 82, a seleção brasileira de 82, mas para o Dunga, melhor seleção que ele viu jogar foi exatamente a seleção de 1994, quando conquistou o tetracampeonato. Para ele, era a seleção que poderia não ter os melhores valores individuais, mas era a seleção de melhor conjunto
a que melhor trabalhava junta à seleção brasileira do Tetra. E aí essa é a questão de quais são os ângulos pelos quais você avalia a seleção, né? Olha o Bebeto, toque na frente. Não sei não se tinha impedimento do Ricardo Rocha, ele reclamou muito, hein? Toque do Bebeto, toque refinado do Bebeto. Ah não, estava um pouquinho na frente sim. Pegou bem o assistente, o Fábio Tovar. Acabou marcando impedimento. De novo a seleção Masters do México com o Gutierrez. Bom, então o Romário disputou a Copa de 90. Depois, como reserva na Copa de 90 na Itália. Olha aí o Jorge Campos fazendo uma graça também. Sai jogando e bem pela direita. Depois ele disputou a Copa de 94 nos Estados Unidos. Tentou chegar à Copa de 98. Acabou sendo cortado um pouquinho antes. E ele começou a jogar, na verdade, na Vila da Penha, no Rio de Janeiro, né? Inclusive teve uma passagem, o início da carreira do Romário foi no Olaria do Rio de Janeiro. Foi no Olaria, teve o convite para se transferir para o Vasco, o Olaria não aceitou. E o Romário, como é do estilo dele, decidiu que iria e foi para o Vasco. O Olaria disse que ele ficaria 2 anos sem jogar, mas depois de 6 meses houve um acordo entre o presidente do Olaria e do Vasco e o Romário se transferiu para o Vasco da Gama. Olha a seleção brasileira Master chegando, o cruzamento é bom, toque de cabeça, a bola quase chegou para o baixinho Romário, hein? Se chega para ele ali, um abraço, ele faria o gol. E aí a presença do Ronaldão também dentro da área, como você falou, né, Renê? Tem que dar mais um gás aí na seleção brasileira e a bola tem que chegar no baixinho. A gente está querendo ver gol do Romário hoje. O Parreira agora abriu um pouquinho mais o Ricardo Rocha lá pela esquerda, o Branco está mais pelo meio e adiantou um pouquinho a marcação. Vamos ver se eles conseguem, quanto tempo eles vão conseguir fazer isso. Olha aí, boa chegada do zaguinho, tentou o cruzamento. Bem colocado o Jorginho afastando. E o Jorginho na dividida ali, ele acabou esticando a perna esquerda, deu certo, Ricardo Rocha. Bom, então o Romário, a gente falava dele, começou a se profissionalizar pelo Vasco, né, aos 19 anos. Em 85 ele disputou o primeiro campeonato carioca, o Romário. Em 87, ao lado do Roberto Dinamite, que foi sem dúvida considerado o maior jogador do Vasco até hoje. Ele, no ano seguinte, ele foi artilheiro da competição, apesar de não ter conquistado o título. Ele disputou o campeonato de 87 com o Roberto Dinamite. Em 88 ele foi o artilheiro da competição, não ganhou o título. Ele foi 6 vezes artilheiro do campeonato carioca. Impressionante. Realmente a passagem dele pelo futebol do Rio de Janeiro. Foi uma vez artilheiro do Campeonato Brasileiro, que foi em 2001, mas 6 vezes artilheiro do Campeonato Carioca. E é o segundo maior artilheiro da seleção brasileira em todos os tempos, o Romário. Ao longo da transmissão a gente vai falando aí outros detalhes sobre a vida, sobre a carreira do jogador Romário, que há pouco tempo estava aí nos campos, né, pelo Fluminense, e acabou saindo, rescindindo o contrato com o Fluminense. Ali dentro da área, na minha opinião, ele foi o maior. Dentro da área, dos que eu vi, foi Romário. E essa declaração também, de que ele, até para falar do jogo, vamos acompanhar o ataque do Brasil, daqui a pouquinho eu falo sobre isso. Olha o toque na frente, Bebeto, tocou. Não, estava impedido o Bebeto. Aliás, eu achei que o Romário também estava, né? Os dois estavam impedidos. Realmente os dois estavam adiantados. Romário partiu um pouquinho atrás, mas também estava adiantado no lance. O que você achou, hein, Renê Simões, dessa declaração do Romário, dizendo que depois do Pelé, ele foi o melhor jogador da seleção brasileira até hoje, né? Em todos os tempos. O que você achou disso? Politicamente, a gente vai dizer que é errado, né? O jogador se autoproclamar o melhor, né? Mas eu acho que é a opinião dele, ele tem os números, por esses números ele pode falar. E o Ronaldo tem todas as chances de bater todos os números dele e até do próprio Pelé dentro da seleção. E aí depois com os números ele vai poder falar. Eu acho que dentro da área, dos que eu vi, o Ronaldo não parou ainda. Então a gente não compara porque o Ronaldo não parou ainda. Os que eu vi, o Ronaldo eu continuo vendo, é um grande jogador. O Romário foi o melhor jogador, o melhor finalizador que eu vi ali dentro. Marcou 5 gols na Copa do Mundo de 94, nesses 10 anos do Tetra,
ninguém mais do que o Romário para bater no peito e dizer: eu fui um dos grandes nomes, sem dúvida, dessa Copa do Mundo e ajudei muito o Brasil a conquistar o tetra. Olha a chance da seleção mexicana. Vem pela esquerda, o cruzamento saiu com muita força. Mesmo assim, a sobra ainda é do Blanco, hein? Caindo pela direita. Ele faz o cruzamento, antecipação do Ronaldão. Mazinho tocou de cabeça, Ronaldão tentou o toque de primeira para o Branco. O Branco chegou atingindo o jogador mexicano, houve a falta. Ficou sentindo o joelho aí, né? O jogador mexicano, o Del Olmo. Está fazendo um trabalho muito bom, muito bem feito. Vamos ver o Ricardo Rocha escapando pela esquerda. Ele tentou o toque na frente. Romário chegou a tocar na bola. Del Olmo acabou afastando. Gutierrez, 1-0 para o combinado Masters do México. Gol do Zaguinho com a número 19. Olha aí, agora o árbitro atrapalhou, hein? Agora ele foi empurrado pelo jogador mexicano e pelo brasileiro. Os dois chegaram empurrando porque ele se colocou mal. Bom jogada do Jorginho, Mazinho, toca de primeira. Agora não tem impedimento não, hein? Vamos ver o Bebeto. Romário está na área pedindo bola. Bebeto clareou, cruzamento era na direção do Romário. Passamos de 35 minutos. A gente viu mais uma vez o Bebeto. Será que o Bebeto vai continuar o jogo inteiro? Vamos ver. Quem tiver mais inteiro aí vai continuar para o segundo tempo. O Bebeto continua, Romário continua, Jorginho continua. Eu acho que sai o Branco. A primeira substituição vai ser o Branco. Até como eu disse, o Branco não tem condições pelas atividades dele, né? O Branco tem trabalhado muito, viajado muito. Então vai ter que dar um pouquinho. O Romário já está voltando até ali para ajudar no meio campo também. O Branco está ali no meio, ele só recebe a bola e toca, né? Faz o lançamento. Vamos ver o Romário, vamos ver o Romário. Branco, toque curtinho com o Mazinho. De primeira, mais atrás para o Dunga. Vem chegando de novo a seleção brasileira Masters. Boa bola, hein, para o Romário. Agora encara a marcação, tá no mano a mano. Eram dois jogadores chegando, ele tentou o toque para o Bebeto. Aplausos para o Romário. Até que enfim a bola chegou em condição aí para o Romário tentar alguma jogada. Olha, eram dois jogadores a marcação, ele tentou o toque entre dois para o Bebeto. Ainda não saiu uma boa conversa entre os dois, né? Vai sair. Verdade. Tô lembrando aqui daquele gol do Bebeto contra os Estados Unidos na Copa de 94, nas oitavas de final. Foi o passe do Romário para ele. Aliás, que passe preciso, e o toque do Bebeto mais preciso ainda. Parece que ele colocou com a mão aquela bola. E a felicidade do Bebeto e reconhecimento ao passe do Romário, né? Que ele foi pro Romário, apontava pro Romário. O que é difícil isso. Normalmente quem faz o gol sai celebrando e às vezes até sozinho não reconhece quem faz uma grande assistência e uma assistência de companheiro, como foi o caso do Romário naquela bola. Colônia mexicana em Los Angeles é uma coisa absurda, né? O que tem de mexicano no estádio. O Tino Marcos, no início da transmissão, ele falava, né? Um público de mais de 30 mil pessoas. Evidentemente, muitos brasileiros, claro, muitos brasileiros. Agora, a nação mexicana tá toda aí, impressionante. Olha a chegada do Jorginho, vem o cruzamento, o Jorge Campos saiu errado. Se não fosse o zagueiro ali, o Jorge Campos teria tomado o gol, hein? Que aula que o Jorginho está dando aí, hein? Coisa bonita a gente revê-lo jogando com essa qualidade, com esses cruzamentos. E a gente que sente tanta falta de cruzamentos como esse atualmente, né? Verdade, a carência de laterais no Brasil, no futebol brasileiro, laterais pela direita, né? Muito grande, sem dúvida. Olha o cruzamento, toque de cabeça aconteceu. O Jorge Campos só acompanhou, chegada do Márcio Santos. Foi para a cabeçada, tá aí a repetição do lance, ó. Só que ele cabeceou um pouquinho desequilibrado, acabou perdendo a chance. Jogador mexicano recebendo massagem antes de entrar em campo, né? Continua 1-0 para o combinado mexicano. Aí o Ricardo Rocha que também tá fininho, o Mazinho também. Aí você vai vendo os jogadores brasileiros. E aí o Romário vem buscar jogo. Ele com o Bebeto.
Boa jogada do Bebeto. Toca e toca bem na frente pro Romário. A jogada saiu. Linda jogada do Romário. Vai fazer um golaço. Tirou o zagueiro. Olha a sobra. Jorginho no cruzamento. Bola passou. Tava dentro da pequena área. Esse é o Jorge Campos. E olha, que lance do Romário também, hein? Que lance do Romário. O jogo esquentou agora. Vem a seleção mexicana Masters pela direita. Chegando com perigo. O levantamento na grande área, na direção do Blanco. Melhor para o Brasil Masters mais uma vez. Olha aí, o Bebeto tocando para o Romário. Olha o Romário como foi levando. Levou o primeiro, levou o segundo na marcação. O terceiro. E aí o zagueiro chegou com tudo. O Del Olmo não quis saber. Ele chegou para rasgar, hein? Olha só a repetição. Já tinha um zagueiro mexicano que tinha furado ali. Ele passou, ele fez um carrinho em falso ali, passou em branco e depois o Del Olmo chegou para resolver. Olha, Lucas, essa camisa amarela é uma coisa muito séria. Não tá tendo brincadeira do outro lado, verdade, não, hein? Verdade. Tem brincadeira não. Essa entrada do Del Olmo aí foi coisa muito séria. Impressionante, hein? A seriedade, ele chegou a ser imprudente, eu diria, viu? Eu como árbitro num jogo como esse, eu daria pênalti. Eu daria pênalti nessa jogada. Foi a imprudência dele. Não se faz isso num jogo como esse. Um jogo de festa. Um jogo que os jogadores já não estão com as suas reações todas bem apuradas, né? Bem trabalhadas. Eu acho que isso não deve ser feito. Olha, estamos revendo o lance, ó, para você ver como foi forte no lance. O primeiro mexicano já foi forte. O Del Olmo, então, ele chegou quase que atropelando o Romário. Depois o lance prosseguiu, o Romário ainda tentou achar ali o cruzamento do Jorginho, que veio rasteiro, né? Veio por baixo. Não conseguiu. De novo o Jorginho. Tá jogando fácil o Jorginho, impressionante. Na verdade, ele ficou com a perna do mexicano. Olha, ele tá mancando muito o Bebeto. E agora nós temos um pequeno problema no sinal, o sinal já restabelecido. Mas está mancando muito o Bebeto, hein? Acho que ele não vai ter condições de continuar, não. Vamos ver. O problema foi na perna esquerda do Bebeto. E nesse momento apita o árbitro americano, Kevin Stott, o final do primeiro tempo. 1 para o combinado mexicano do Jorge Campos, que não levou gol. 0 para o Brasil Masters. Primeiro tempo encerrado, então. A gente espera que o Romário faça gol, que o Brasil faça gol realmente no segundo tempo. Vamos então com o Tino Marcos, que está ao vivo no gramado. Tino. Bem, Lucas, jogadores agora saindo aqui de campo, depois desse primeiro tempo que o Brasil perde por 1-0. Vamos tentar uma posição aqui para ouvir vamos chamar aqui o Tafarel. Tafarel, por favor. Tafarel aqui, do Tetra, um dos heróis do Tetra Campeonato. Agora, Tefa, o gol ali, o Zaguinho foi feliz ali né? Feliz ele, infeliz eu. Mas a gente perde muito tempo da bola, a noção de distância. Mas como é uma festa, tudo passa, né? Hoje aqui é um festivo com o Romário. Então a gente está muito contente de estar aqui participando dessa festa. O resultado é a última coisa que a gente quer. Lógico, não tem que fazer um golzinho para empatar o mesmo, né? Obrigado, Tafarel. Aí, Lucas Pereira, os jogadores já passaram. E pro segundo tempo, vamos tentar ouvir o Branco aqui. Um jogador que realmente está um pouquinho acima do peso, digamos assim. Mas ele que teve uma distensão jogando tênis. Pelo menos foi o que você disse, né? Para explicar, de repente, que qualquer desempenho disso. Não tem nada a ver, não tem que demonstrar nada a ninguém, porra. Eu tinha um João de Festa, vem. Olha, da contusão, acho que até aguentei muito, cheguei de viagem hoje. Uma viagem longa, depois dessa contusão séria, mas acho que tá legal o jogo também. Só precisa encostar um pouco mais no ataque. O Beto e o Romário estão meio isolados na frente, tem que adiantar um pouco mais o time. Agora, então, no estádio Coliseu de Los Angeles, vamos para o início do segundo tempo. Com certeza teremos algumas alterações, tanto no combinado mexicano, como também na seleção brasileira Masters. Você já está vendo aí alguns jogadores mexicanos, né? O próprio Luiz Hernandes, a gente falava dele, o Luiz Hernandes está aí com a número 5. E ele vai começar jogando, aliás, o Luiz Hernandes, que
É um grande atacante, muito veloz, impressionantemente veloz. O Luiz Hernandes vai ter a oportunidade também aí de tentar fazer um golzinho. Fez uma Copa América aqui, se eu não me engano, foi na Argentina, né? Muito boa. Verdade. Aí, tá valendo, começa então o segundo tempo da partida, desta festa dos 10 anos do Tetra. E, claro, a despedida de dois grandes astros, né, do futebol mundial, um do futebol brasileiro, o Romário, outro do futebol mexicano, o Jorge Campos, numa festa muito bonita até agora, que nós estamos vendo. Só falta o gol do Romário, claro, só falta o gol da seleção brasileira Masters aí, para a festa ficar completa, né? Vamos ver. Os três zagueiros continuam ali, o Márcio Santos, o Aldair e o Ricardo Rocha, o Jorginho e acho que o Mazinho veio aqui pelo lado esquerdo, tá o Rocha aqui, o Valber entrou no lugar do Branco. Eu acho que foi só o Branco mesmo que saiu. Olha aí o Romário, tentou fazer a jogada individual, o toque na frente era pro Valber, bola não chegou para ele. Combinado, o mexicano acaba perdendo a bola, hein? Olha o Romário, tocou na frente, boa bola pro Bebeto do lado direito, ele prendeu, aí na hora que ele parou para evitar a saída da bola pela linha de fundo, chegou o jogador mexicano e acabou roubando a bola. Lançamento na direção do Luiz Hernandes. Você viu aquele pique do Luiz Hernandes? Veio com muita vontade para o segundo tempo. Ele vai querer fazer um golzinho também. É um atacante realmente muito rápido. Aí o Valber que entrou no lugar do Branco, né? A TV americana não mostrou, mas na verdade o Branco já tinha declarado para o Tino Marcos que não ia continuar no segundo tempo. Tá aí o Valber. Que claro vai dar mais movimentação, como o René Simões falou. Com certeza o Branco estava ali meio paradão. O Valber vai dar mais movimentação para a seleção brasileira. O Brasil Masters precisava aí dessa maior movimentação. Valber, que é um jogador que eu lamento profundamente não ter tido um desenvolvimento da carreira dele de acordo com o potencial dele, que é um dos grandes jogadores que nós tivemos no futebol brasileiro. Sem dúvida. Também. Cabeça às vezes o traía, né? O talento dele era verdade, muito especial, muito grande. Talento era inegável, né? Que o Valber sempre teve. O problema é a cabeça que não acompanhava, e aí quando a cabeça não acompanha também um atleta, só o talento não adianta, né? Saída do Tafarel. Está jogando com o Dunga. Olha aí o Jorge Campos, ó. Número 1, atacante mexicano. Romário, deixadinha para o Mazinho, tentou a devolução para o Romário. Bola ficou com o Zaguinho, que até agora fez o único gol da partida que nós estamos acompanhando. Boa chegada do Aldair. Se antecipou na hora certinha. Toca com o Ricardo Rocha pela esquerda. Romário! Aí o Romário matou no peito, na hora de tentar o chute ele furou. E vem lançamento, olha aí, a zaga brasileira não estava bem colocada, o Ronaldão teve que chegar para tirar. E ele tá dando uma de xerifão lá, o Ricardo Rocha também sempre gosta de falar muito com os companheiros e o Ronaldão também tá chamando atenção. Boa antecipação do Valber. Mazinho. Ricardo Rocha. Bola chegou para o Romário mais uma vez. Márcio Santos, daí para o Dunga. Falando um pouquinho da carreira internacional do Romário, né? O Romário que em 98 partiu para a Holanda, se tornou ídolo no PSV. Olha o cruzamento, fechado, saída do goleiro Fernandes. Quer dizer, em 1988, né, que o Romário foi para a Holanda, para o PSV, ganhou respeito, prestígio internacional. Em 93 o Romário foi para o Barcelona e ele foi campeão espanhol, né, e foi artilheiro também do campeonato espanhol do ano seguinte, em 1994. E após a Copa de 94, é aí que ele voltou para o futebol brasileiro. Foi contratado pelo Flamengo, conquistou o estadual de 96 pelo Flamengo. Depois ele teve uma passagem pelo Valência, voltou para a Gávea, onde venceu o Campeonato Carioca, né? E a Copa Mercosul de 99. E aí o Romário brigou com a diretoria do Flamengo, acabou parando no Vasco. Lá
no Vasco. O Romário conquistou a Copa João Avelange, a Copa Mercosul de 2000 e permanece artilheiro do time até hoje, com 38 anos aí, o Romário no Vasco. E na seleção ele realmente teve uma vida fantástica como o segundo maior artilheiro de todos os tempos da seleção. Olha o toque de cabeça, a bola vai para fora. Que chance perdeu o Bebeto, hein? Ele até abre o sorriso, não acredita. Cruzamento foi na medida para ele, a cabeçada, e o gol não saiu. Que pena, hein, Renê? Muito bom. Novamente o Jorginho entrando ali, colocando com precisão milimétrica na cabeça do Bebeto. Já melhorou o time, hein? Já está mais adiantado, o gol está começando a amadurecer. É verdade, o gol está prestes a sair, né? Vamos ver. Detalhe interessante que você falou do Romário no Barcelona. Nos últimos 16 anos, o Barcelona, que é um dos maiores clubes do mundo, sempre teve um jogador brasileiro como seu maior astro. Foi o Romário, o Ronaldo, o Rivaldo e agora o Ronaldinho Gaúcho. Verdade. E o Ronaldinho também numa fase excepcional, inclusive já está superando o Romário, né, em aproveitamento no Barcelona. O Ronaldinho, que é impressionante como o Barcelona acerta nos ídolos, né, brasileiros, porque todos que vão para lá realmente fazem muito sucesso. Mais uma vez impedimento marcado. O Romário deu uma olhadinha, não gostou não. Aí o Romário com a braçadeira de capitão. Nesta quinta, 8h30 da noite, tem um Campeonato Paulista Feminino de Vôlei para você. O segundo jogo da decisão do Paulista Feminino de Vôlei. Finais Osasco enfrentando o Pinheiros. Primeiro jogo, Osasco venceu por 3-7-1. Vai tentar a segunda vitória, o Finais Osasco contra o Pinheiros, nesta quinta, 8h30 da noite, ao vivo no Sport TV. Passamos de 7 minutos e 40 desse segundo tempo. Continua 1-0 para o combinado mexicano. Na sua opinião, o Brasil melhorou no segundo tempo? Já está amadurecendo o gol? Hein, Renê? Já realmente agora o Brasil é aquele Brasil que todo mundo esperava ver? Olha aí a chance da seleção brasileira. Máceres, olha o Romário! Boa saída do Fernandes. Agora foi vencido pelo goleiro mexicano Romário, hein? Eu falava, hein, Renê, que estava melhorando. Está começando a ter mais conversa agora entre o setor do meio campo e os homens mais da frente, o Bebeto e o Romário. Eu acho que ainda precisa colocar ali o Ailton no meio campo, dar mais consistência. Nós estamos jogando com 4 backs, né? Basicamente é isso. O Márcio Santos, o Ronaldão, o Ricardo Rocha e o Aldair. Você pode tirar um deles, colocar o Mazinho ali pelo lado esquerdo e botar o Ailton no meio campo, que vai dar mais volume de jogo ainda ao Brasil. Falou Renê Simões, nosso convidado especial que está acompanhando aqui hoje essa despedida do Romário da seleção brasileira com a camisa oficial da seleção, né? Na verdade, essa não é a seleção brasileira, é o Brasil Masters, seleção do Tetra, mas com a camisa oficial. Ele foi lá pedir permissão para a CBF para usar a camisa oficial. Inclusive solicitar também a presença do Carlos Alberto Parreira, que hoje é o técnico da seleção brasileira mesmo, né? Eu acho que mais do que merecido. Parabéns ao presidente Ricardo Teixeira, a CBF. E é isso mesmo, os ídolos têm que ser tratados assim, sem qualquer tipo de barreiras, qualquer resquícios que o passado possa ter acumulado. O importante é que é um ídolo, foi um campeão do mundo. Eu acho que muito merecida essa homenagem, encerrar a carreira dentro da seleção com um jogo internacional. Bola chegou para o baixinho de novo, tá aí o Romário. Lançamento na direção do Bebeto. Sempre muito bom ver Bebeto e Romário juntos de novo. Uma dupla que deu muito certo. Romário tentou o toque. Bola acabou chegando do lado esquerdo novamente para o combinado mexicano.
Opa, toque de calcanhar. Aldair, fica com ela. Ele com o Ronaldão. Toca na frente com o Valber. Valber saindo mais para o jogo. Aliás, como o Valber gosta, né? Se tem um zagueiro que gosta de sair para o jogo, esse zagueiro é o Valber. E tem habilidade para isso. Total. E tinha um condicionamento físico excelente. Dunga. Olha o Romário chegando. Melhor de novo para o combinado mexicano. E vai descendo para o jogo de novo, no contra-ataque. Olha o lançamento aí para o Jorge Campos. Ele não dominou. O baixinho Jorge Campos que está querendo fazer gol. Além de defender, ele quer fazer gol. Dominar com a mão ali, né? É verdade. De novo a tentativa de domínio. Apesar de ele ser atacante, a jogar como atacante, não é muito a área dele, né? Aí o lançamento muito comprido na frente, na direita, na direção do Jorginho. Os aplausos do Jorginho, mas a bola saiu. É um bom negócio encarar o Ronaldão, né? Com certeza, para ele não. Olha o zaguinho, Luiz Hernandes, dentro da área. Márcio Santos chegou na frente. Melhor para a seleção brasileira Masters. Olha o Romário matando no peito com categoria do jeito que ele gosta. Aí ele passou um pouquinho, não percebeu que tinha um jogador mexicano chegando junto com ele. O mexicano foi lá e tocou. Realmente, seleção mexicana Masters está jogando com muita seriedade, marcando em cima o Romário, hein? Tem aquela brincadeira que a gente queria, né? Uma coisa séria para eles. De ganhar do Brasil é ganhar do Brasil. Olha o Ailton aí, ó. E o Zé Carlos também vai entrar. Agora vai entrar todo mundo, também. Né? Mauricinho também. Boa chegada do Jorge Campos. Ele vai tentar bater. Claro, ele quer fazer o gol dele. E hoje é um dia de festa, um dia de espetáculo. E, na verdade, é dia de Jorge Campos e de Romário. Então ele tem esse direito. Olha quanto tempo eu não vejo o Mauricinho, viu? Mauricinho, para quem não lembra, aquele atacante que jogou durante muito tempo no Vasco, era aquele ponta direita, ponta mesmo, né? Como a gente hoje em dia não vê mais o futebol. Aí o Tafarel tá saindo para a entrada do Zé Carlos. Vamos ver o Mauricinho e o Ailton, né? No lugar de quem eles estarão entrando aí. Aí o Zé Carlos jogou durante muito tempo no Flamengo, fez um grande sucesso no Flamengo. Aí o Zé Carlos entrando na vaga do Tafarel. O Mauricinho entrou no lugar do Dunga, né? Dunga saiu aí. E o Ailton também entrou, me parece, na vaga do Ronaldão. Daqui a pouquinho a gente vai confirmar, né? Mas parece que são essas as alterações. Então, o Tafarel, o Dunga e o Ronaldão saindo. O Branco já tinha saído no intervalo. Olha a chance aí da seleção brasileira Masters. Então eu falava do Mauricinho. Mauricinho é aquele ponta direita, né, Renê? Que era ponta mesmo. Campeão do mundo em 83, né? Verdade. Mauricinho. Jogava o Paulinho também, jogava o Giovani. Verdade. Uma geração fantástica. Jair Pereira no México. Continua rápido pelo jeito. Aí Mauricinho entrando no lugar do Dunga. Olha o Romário chegando. Olha o Romário. A tabela saiu. Vai fazer o gol. Romário quase. Quase dá pro Romário agora, hein? Ele foi entrando na área, foi driblando. E na hora do chute de pé esquerdo houve desvio. Tá aí a repetição. A tabela do Romário com o Bebeto. O Bebeto deixou o Romário ali num toquezinho muito bonito. Deixou o Romário em condições. Tá aí o levantamento. O goleiro saiu errado. Mesmo assim conseguiu desviar. Bebeto. Toca mais atrás. Agora chegou com o Ailton. Domina. Aí o Aldair. Pro Bebeto. Devolução pro Aldair. Condição é legal. Tá dentro da área. O cruzamento é bom. Gol! É dele, Romário. Aos 16 minutos do segundo tempo. Todos os companheiros vão lá
Levanta o Romário, o gol do baixinho saiu no segundo tempo aos 16 minutos. No cruzamento que veio da esquerda do Aldair. Jogada começou com o Bebeto, olha só. Condição legal do Aldair, ele faz o cruzamento e Romário dentro da pequena área, do jeito que ele gosta, do jeito que ele sabe, e vai deixar saudades com certeza, marcando o gol dele, o gol de empate do Brasil. René Simões. E vem mais. Agora, bonito ver o que nós comentávamos antes, a virada do pé, né? O Bebeto, tem esse passe com essa virada do pé do Bebeto, é qualquer coisa. A descida do Aldair ali não foi um gol. Parece fácil, mas não é fácil não. Ela picou no gramado antes e ele, com categoria, colocou lá dentro. Como ele sempre soube fazer e continua sabendo fazer. Tinha que ter gol do Romário, né? E teve festa completa, realmente. O Romário deve estar pensando com ele mesmo que a festa está completa. Claro que ele pode fazer mais gols, ele quer fazer mais gols, mas para ele já está bonito aí o Romário fazendo gol, empatando para a seleção brasileira Masters. Chegamos a quase 19 minutos desse segundo tempo. Continua 1 para o Brasil Masters, 1 para o combinado mexicano. Olha a bola chegando para o Romário. Na entrada da grande área, ele tentou o drible para cima do Salgado, melhor para o jogador mexicano. Aí, Aldair, saindo com o Márcio Santos. Estamos com as imagens de Los Angeles, nos Estados Unidos, o estádio Coliseu, que está recebendo esse jogo de despedida do Romário, da seleção brasileira, e do goleiro Jorge Campos, da seleção mexicana. O Romário com esse gol vale, né? 71 gols agora o Romário tem com a camisa da seleção brasileira. E ele, eu acho até que para... agora tem um torcedor ali tentando invadir o campo, né? Ele foi agarrado antes de conseguir. E até para legitimar esse gol, esses gols que o Romário poderia marcar. Olha o Romário de novo, olha o Romário. Ele pediu a camisa oficial da seleção. E ele vai dizer, ó, não, foi pela seleção brasileira sim. Claro, e foi. Até cobrando escanteio, o Romário está. Continua a confusão aí, né? O torcedor está querendo de qualquer maneira entrar no campo. Um jogo de festa. Está sendo puxado, agarrado ali. Alteração agora acontecendo. Olha o Hermocílio aí, ó. Hermocílio com a número 27. O René Simões falou do Hermocílio no primeiro tempo. E tá ele, grande atacante, grande estrela realmente da seleção mexicana, que está tendo a oportunidade de jogar nesse segundo tempo. O Valber tentou a jogada, tentou o cruzamento também. A bola chegou mais uma vez para o Valber, mas o árbitro americano já marcava falta no lance. Falar mais um pouquinho do Romário aqui, de alguns números do Romário. Romário que esse ano disputou o 13º Campeonato Brasileiro dele. Olha o Bebeto, que passa para o Mauricinho. Ficou pedindo o pênalti o Mauricinho, hein? Bola parece que realmente bateu no braço do jogador mexicano. O árbitro não viu. E olha, falando de campeonatos brasileiros, Romário disputou 209 jogos, marcou 129 gols. Foram 58 gols pelo Vasco, 37 pelo Flamengo e 34 gols pelo Fluminense. Ele que foi 7 vezes artilheiro do Campeonato Carioca. Romário foi somente uma vez artilheiro de Campeonato Brasileiro. Foi em 2001, marcando 21 gols. E o Romário com 129 gols, na verdade é o terceiro maior artilheiro do Campeonato Brasileiro em números absolutos. Na sua frente somente o Roberto Dinamite, 190 gols, e o Zico com 139 gols. E o Romário marcou 129, outros números aí do Romário. Agora o Gonçalves vai entrar também. Eu tenho a impressão que o Gonçalves era o último, exatamente. O Gonçalves é o último jogador aí que está entrando na vaga do Márcio Santos. Gonçalves também, isso é uma opinião
Eu achei que ele parou muito cedo também, viu? O Gonçalves tinha condições de continuar um pouquinho mais. É um jogador de muita qualidade, não tinha muita altura para zagueiro, mas tinha um posicionamento e um tempo de bola excelente, daí ter chegado à seleção brasileira. E o Turubiates também, com a número 16, entrou na seleção no combinado mexicano. Ailton. Ele com o Aldair. Ela chegou ali pro Mazinho, o Mazinho pro Romário. Olha o lançamento do Romário na direção do Jorginho pela direita. O Jorginho continua correndo, rapaz. Impressionante, hein? Que fôlego, que disposição do Jorginho. Você vê a movimentação dentro da área. Olha a chegada do Romário mais uma vez. Ele tentava o lance individual. Melhor para a equipe mexicana. Boa antecipação do Ricardo Rocha, que continua no time. Valber. Mauricinho. Jorginho passou pedindo. Olha o Mazinho. Tocou na frente para o Mauricinho. Romário estava na entrada da grande área. Olha a jogada de novo do Romário. Ó. Jogada individual do Romário. Olha que lance bonito. Mas aí houve desarme. O Turubiates entrou no lugar do Gutierrez com a número 2. Olha o Romário chegando. Tentou lançamento para o Bebeto. Melhor mais uma vez para a zaga mexicana. Eu tenho a impressão que todo mundo do México também que estava no banco já entrou. Acho que todos os jogadores agora com quase 30 minutos também, né? Todo mundo tem que participar um pouquinho da festa. Todo mundo dá sua contribuição. Olha o Romário chegando, ele vai tentar o drible, ainda ele passou, bateu em cima do goleiro, já havia marcação de falta no lance. Aí o zaguinho que saiu para a entrada do Hermocílio, a gente já tinha visto a entrada ali do Hermocílio, o número 27, eu achei que o Romário fez falta também. Tá querendo o jogo, querendo ganhar o jogo. E o Jorge Campos está aí, ó. Também é dono da festa. Festa dupla hoje, o Jorge Campos pela seleção mexicana e do Romário, que você está vendo aí, pela seleção brasileira. Aí o Gonçalves. E existe a possibilidade até, eu chamo a atenção do assinante do Sport TV. Olha aí o Jorge Campos furando, hein? Acabou furando o Jorge Campos na tentativa do chute. Existe a possibilidade, isso aí já estava programado até. Não é nem a possibilidade, é uma certeza que por volta de 40 minutos por aí, 41 minutos, o Romário vai se despedir oficialmente, vai ter aquela festa para ele. O Jorge Campos também vai se retirar. O Rodrigo Carbone, né? Filho do técnico Carbone. O Rodrigo Carbone vai ser o substituto do Romário na hora em que ele deixar o campo, isso por volta de 40, 41 minutos. Uma homenagem bem adequada, né? O estádio todo aplaudindo os dois. É a coroação de uma era, de uma época, né? Bonita. E todos nós vamos lembrar e temos que lembrar com muito carinho. Independente de qualquer coisa fora de campo, dentro de campo, foram só boas lembranças com o Romário. Olha aí o toque do Mauricinho, bonito toque, hein? E olha o Jorginho aí, cheio de disposição. Eram dois jogadores para cima dele, ele ia driblando, caiu e sofreu a falta. Olha aí, de novo o lance, ó. Ele ia passando pelos dois, houve empurrão realmente. Olha a chance, Romário! Foi pênalti, hein? Incrível agora como o árbitro americano não marcou esse pênalti. Na hora que o Romário ia bater, foi pênalti. Ele foi tocado e desarmado ali na hora. Não foi nem um desarme, na verdade ele foi calçado, né, na hora de tentar o chute. Futebol americano, né? Olha a repetição do lance, ó. A não ser que o Romário não tenha sido tocado na hora, mas eu tive a impressão de que ele foi tocado na hora do chute. Aí tem que voltar um pouquinho aí a TV americana para mostrar de novo esse lance com mais detalhes, viu? Porque
Eu achei que houve o pênalti, mas o árbitro americano não marcou, o Romário reclamou. Se ele não tivesse sido tocado, ele não iria reclamar num jogo de festa como esse. Ele não precisa disso, né, Renê? A impressão é que ele foi tocado, sim. A jogada linda dele, hein? Arrancada, uma explosão de 5 metros, excelente. Ele vai deixar saudades, Romário, hoje fazendo a sua despedida da seleção brasileira. Olha aí, de novo o lance, ó. Bonita arrancada, ele passou. Toquezinho por cima do goleiro. Tocado. Ele foi tocado, sim, houve o pênalti. 31 minutos do segundo tempo. Ia ser o segundo gol dele para a festa ficar completa, porque não seria o segundo gol do Brasil. Não tinha por que ele se jogar ali, pô. Ele estava com controle da bola, ele faria o gol. Verdade. Tá soltinho no jogo, tá querendo o jogo, Romário. Técnico do combinado mexicano, o Mejía Barón, tá preocupado ali, já se levantou. Luiz Hernandes. Faz a abertura do lado direito, bola chegou com o Jorge Campos. Agora ele dominou bonito, hein? Aqui na hora de tentar o drible, foi desarmado pelo Ricardo Rocha. Foi na bola, lance normal, vem o levantamento na grande área, a bola passou. E aí o Parreira. É impressionante como ele está mostrando aquela habilidade de sempre, aquele poder de fogo. O Romário fez um gol, mas se não fosse esse pênalti aí, ele teria feito o segundo. Romário que vem com uma ótima marca aí, ótimo aproveitamento nos últimos anos em matéria de gols, né? Ele fez 73 gols em 74 jogos na temporada de 2000. Depois, em 2001, ele fez 45 gols em 46 jogos. Em 2002, foram 42 gols em 51 jogos e 20 gols em 29 jogos em 2003. Esse ano, o Romário disputou 27 partidas e marcou 15 gols, né? 14 pelo Fluminense e 1 gol pela seleção carioca, que a gente lembra aí no aniversário da Rádio Globo, que aconteceu no Maracanã. Tá impedido aí o Luiz Hernandes, que ele estraçalhou, arrebentou no jogo, né? E mais um hoje, né? E mais um, verdade. Na verdade, então foram 16 gols. Um pela seleção carioca, um pela seleção brasileira Masters e 14 gols pelo Fluminense. Vem de novo o combinado mexicano. Toque mais atrás, a entrada da grande área, o levantamento, a saída do goleiro Zé Carlos. Ele já ligou rapidamente para o Romário, hein? Olha o Romário. Tentativa do lançamento para o Bebeto, o goleiro já estava bem adiantado, saindo. O lançamento, na verdade, era na direção do Hermocílio. Se deixar ele ali na cara do gol, ele deixa o dele também. Toque é bom, hein? Bom o toque. Mazinho. Abertura do lado esquerdo para a subida do Jorginho, que está caindo do lado esquerdo agora. Na verdade, o Mazinho está caindo um pouquinho mais para a direita e o Jorginho vem aqui para a posição que era do Ricardo Rocha. O Ricardo Rocha, na verdade, estava jogando ali como lateral esquerdo, né? Parece que não vai ter condições de voltar, não. Vamos ver. Parece que é cãibra. Pela movimentação ali, é cãibra na panturrilha. Fica muito tempo sem jogar, volta. Isso é normal, né? Batata da perna é a primeira. Bebeto também aí, sentindo ali. Bebeto sentindo também, ó. Normal. Tirar a ferrugem um pouquinho, né, Renê? Porque os jogadores, com certeza, estão enferrujados aí. Normal. Ainda tiveram ajuda do clima, que deve estar uma temperatura amena. Nessa época nos Estados Unidos a temperatura não é alta, então ajudou um pouco, mas é normal tudo que está acontecendo. Tentativa de tabela do Mauricinho com o Romário, na devolução do Romário, passe errado. A bola ficou de graça mais uma vez com o combinado mexicano. Hermocílio vindo para o jogo, vem buscar jogo, ele toca na frente. Tentativa mais uma vez da seleção mexicana, passe errado, aí o Mazinho. Rola para o Romário. Vamos ver se o Romário vai conseguir passar. Ele tentou o drible entre as pernas do Ramírez Perales. Só que ele não está para brincadeira, não. Ali na marcação, sério.
De novo combinado mexicano, Luiz Hernandes ajeita do lado direito. Luiz Garcia vai tentar o levantamento na grande área. Toque de cabeça aconteceu, toque fraquinho. Zé Carlos pegou. Tenta sair rapidamente a seleção brasileira, mas realmente, seleção brasileira Masters, mas realmente com um jogador a menos fica difícil. Toque de cabeça foi do Hermocílio. Passamos de 38 minutos. Essa é a última vez que nós vamos ver o Romário aí com a camisa da seleção brasileira, a camisa oficial da seleção. E olha, eu tenho a impressão que está chegando a hora, hein? Mais de 40 minutos. Daqui a pouquinho o jogo vai parar. O Romário vai deixar definitivamente a seleção. Vai entrar o Rodrigo Carbone no lugar dele daqui a pouquinho, hein? Olha o Bebeto pro Romário, ainda dá tempo de mais um. Romário ajeitou, bateu! Gol! Romário! É do Brasil, mais uma vez aos 40 do segundo tempo. Romário 2 vezes, 2 para o Brasil Masters, 1 para o México. Olha, Eu Lucas, dizia, ainda dá tempo para mais um, né? Lucas, é o cara. Ele é o cara. É como ele fala. Pô, no momento que ele ia sair, ó. Olha a repetição, ajeitou como ele gosta para a perna esquerda e aí mandou, bateu com violência aí, ó. O Romário para conseguir o segundo gol, 2 para o Brasil Masters, 2 dele, 1 para o combinado mexicano. E agora, eu tenho a impressão que agora essa é a hora dele sair, né? Olha aí, ó. Olha aí, o Romário nesse momento vai deixar o campo de jogo. Vamos sentir saudades. Esse é o último momento do Romário com a camisa da seleção brasileira. Ele ganha um beijo do Bebeto. Com certeza a emoção está tomando conta dele agora. Ele sabe que nunca mais vai vestir essa camisa amarela aí da seleção brasileira. Camisa que ele tanto amou na carreira dele. Queria disputar a Copa de 98. Foi campeão do mundo, tetra em 94. Sempre gostou demais dessa camisa. Sempre brigou muito para vestir essa camisa da seleção brasileira. E a emoção toma conta dele. Toma conta de todos nós, hein, Renê? Ô Lucas, nesse momento nós temos que esquecer tudo o que ele fez, tudo que ele diz, tudo que ele faz fora do campo, se a gente gosta ou que não gosta, mas dentro de campo, nós como brasileiros temos que bater palmas. E aqui nós juntamos as palmas que ele está recebendo lá em Los Angeles. Bato palmas daqui para o que ele fez dentro de campo. Esse é o Romário, né? Aí, ó, recebendo uma taça agora, que é uma espécie de réplica de uma taça de Copa do Mundo, que ele levantou, e chorando ele levantou em 1994, há 10 anos. E aí o Romário absolutamente emocionado, chorando, já recebeu abraço de todos, agora tá aí deixando o campo de jogo, sendo saudado também. Ele vai dar uma volta completa, ele vai dar uma volta olímpica, a gente costuma dizer, nesse gramado aí do Estádio Coliseu. Show pirotécnico agora acontecendo. O Romário merece toda essa festa, sem dúvida. O estádio cheio, o grande público para prestigiar essa festa aí da despedida da seleção brasileira do Romário. Ele que tanto brigou sempre para vestir essa camisa da seleção e sempre valorizou tanto estar numa seleção brasileira. Ele sabe que ele foi um jogador absolutamente vitorioso na carreira por ter conquistado o tetracampeonato mundial para o Brasil. E ele sabe muito bem que ele foi um jogador até mais importante do que outros jogadores, né? Ele pelo menos se considera mais importante do que outros jogadores que tiveram a oportunidade de vestir essa camisa da seleção brasileira, mas não conquistaram uma Copa do Mundo. Bom, Tino Marcos está ao vivo por telefone mais uma vez. O Tino Marcos vai entrar agora também aí na nossa transmissão e participando de toda essa emoção envolvendo o Romário. Não é isso, Tino? É isso, Lucas. Agora a gente vai ter a satisfação e a alegria de ouvir aqui as palavras do Romário num momento tão mágico, num momento tão bacana para a carreira dele, né, Romário? Na verdade é difícil até falar, né? Eu agradeço por tudo, as coisas que aconteceram na minha vida. Sou muito agradecido a todos. Por mais problema que a gente teve aí entre Romário e imprensa, eu sei que vocês foram importantes na minha vida e me ajudaram a chegar onde eu cheguei.
E hoje é um dos momentos mais felizes da minha vida. Obrigado. Palavras de Romário, emocionado, chorando. Muito, realmente contagiante esse momento para o Romário, Lucas. Sem dúvida, emocionando a todos nós aí, o Romário. Realmente ele vai deixando e deixa a história, toda a história que Romário deixa na seleção brasileira, de um tetracampeonato, seu segundo maior artilheiro da história da seleção brasileira. Se a gente for contar também os gols aí no juvenil, que o Romário tanto marcou também para a seleção brasileira. É o jogo que segue, mas realmente o Romário vai deixar aí muitas saudades da seleção brasileira. O René Simões falou aqui no primeiro tempo, dentro da área, eu não vi atacante igual ao Romário. Não, foi o melhor e é como nós temos que separar o jogador lá dentro de campo com a pessoa aqui fora, se você gosta ou se você não gosta, mas lá dentro o brasileiro tem que bater palma, tem que ser grato por tudo que ele produziu e por ele ser um brasileiro e nós sermos brasileiros também. Então eu acho que isso foi um presente que nós recebemos, ele tem que agradecer a Deus o talento que ele recebeu, por ter podido desfilar esse talento, colocar esse talento a serviço do futebol brasileiro, dar tanta alegria ao nosso povo. E vamos bater. Daqui eu bato palmas para ele pelo que ele fez dentro de campo. O Tino Marcos conversou, ainda pegou o depoimento emocionadíssimo aí. Olha, o Zé Carlos pode brincar não, hein? Pegou emocionado aí o depoimento emocionadíssimo realmente do Romário. Sport TV aí transmitindo essa grande festa aí e na verdade no final triste, né, por causa do adeus do Romário à seleção, mas houve o registro aí do Tino Marcos, o esforço do Tino Marcos de lá na beira do campo pegar o depoimento do Romário. Tá aí o Romário, alguns momentos dele na partida. E aí você vê aí o segundo gol do Romário e o momento em que o Romário saía chorando. Realmente deixando a seleção brasileira, essa camisa 11 que vai ficar marcada para sempre aí, muito lembrada com o Romário, sem dúvida. Estamos chegando já a 47 minutos. O jogo pode acabar a qualquer momento. Teve aquela paralisação do Romário, sem dúvida, mas o árbitro já deve estar dando uma olhada pro cronômetro. Daqui a pouquinho já vai encerrar o jogo, hein? E o Brasil vencendo o combinado mexicano. O Brasil Masters 2-1 contra o combinado mexicano. Olha, sendo ele americano, eu acho que ele vai dar os 4 minutos e ainda vai dar algum acréscimo. Não sei para quê, mas eles levam tudo muito ao pé da letra. É verdade. E levando até alguns jogadores a um esforço maior do que deveriam até ter. Mas gostei, eu acho que o Brasil com a modificação, o segundo tempo foi melhor. A gente imaginava isso, o Brasil acaba estando na frente com amplas possibilidades de terminar o jogo aí, vencendo e venceu com méritos, porque no segundo tempo foi melhor, encostou mais o meio-campo, a defesa se portou melhor e aí teve mais conversa entre o Romário e o Bebeto, o Romário e o Mauricinho. E foi bom de vê-lo. E agora a saída também do Jorge Campos, a festa também é dele, a despedida também é dele, da seleção mexicana. Um pouco mais comedido aí, ele vai abraçando os companheiros. Mas o Jorge Campos também é outro que, com certeza, o povo mexicano, futebol mundial, né? Vai sempre lembrar com muito carinho desse folclórico Jorge Campos. Camisas espalhafatosas, saindo muito do gol, 1,75 m, é baixinho para goleiro, sem dúvida, mas ele sempre se esforçou muito para ser o melhor em campo. Tá aí também, posando para fotografia agora aí o Jorge Campos. Mas como atacante no segundo tempo, não foi legal não, né, o René? Mas vai fazer a volta olímpica dele com a camisa de goleiro, então é porque valorizava muito mais aonde ele rendia melhor. Também uma camisa que ele, sem dúvida, sempre valorizou muito, né? Sempre gostou demais de jogar. Desde 1991 foram 2 Copas como titular, 94 e 98, e como reserva na Copa do Mundo de 2002. Na verdade, ele foi para a Copa de 2002 mais como um
um paizão de todo mundo, né, o Jorge Campos, pela experiência que ele sempre teve em vestir essa camisa espalhafatosa, colorida, mas muito importante, marcando época aí, o Jorge Campos como goleiro da seleção mexicana. O México na CONCACAF conquistou todos os títulos e continua sendo gigante ainda na CONCACAF e tinha, embora sendo gigante do futebol, tinha no seu goleiro de 1,75 m. Ele compensava com bom posicionamento, jogava muito fora da área, tirava proveito de todas as qualidades técnicas que ele tinha, o que ele não tinha na altura. É verdade, está aí o Jorge Campos, goleiro que agora está jogando a camisa. Essa camisa vai ser muito valorizada, né? Imagina a briga para pegar essa camisa. Ele que estreou no Los Pumas, né? Depois foi para o Atlante, passou por várias equipes mexicanas, o Cruz Azul também, de novo foi para o Pumas depois, passou pelo Galaxy, pelo Chicago Fire também, do futebol dos Estados Unidos, jogou no futebol dos Estados Unidos e pela seleção, ele sem dúvida que foi titular em 2 Copas do Mundo, marcando para sempre a história dele aí também, a marca na seleção mexicana. Na época do Galaxy acontecia um fato inusitado, que ele começava disputando o campeonato mexicano, ele parava no campeonato mexicano, ia para os Estados Unidos, jogava pelo Galaxy, acabava o campeonato do Galaxy, ele voltava a disputar o campeonato do México, que não tinha terminado ainda. Então ele iniciava e terminava no México e no meio ele jogava o campeonato dos Estados Unidos. É verdade, agora você viu ali a alteração, né? O Rodrigo Carboni entrando no lugar do Romário. O Romário que, primeiro foi o Romário que deu adeus, depois do Jorge Campos, festa já completa. Agora vamos ver se o México o combinado mexicano vai empatar o jogo, né? Porque o combinado mexicano também não quer sair dessa festa perdendo, não. Vamos ver. Mas só que o árbitro pode encerrar a qualquer momento. Agora já deu. Agora 51, tá bom. Os dois já foram, né? Os dois já deram seu adeus. E claro que a gente quer ver o Brasil, combinado brasileiro aí, o Brasil Masters, vencendo o jogo. E o Brasil com 10, que eu não vejo o Ricardo Rocha também em não campo, vi o Ricardo Rocha mais voltando não. Olha o Bebeto aí, ó. Aí o Bebeto cheio de vontade, o toque é bom na frente, vai sair mais um. Mauricinho perdeu na frente do Fernandes. Numa jogada maravilhosa do Bebeto, hein? O toque na frente foi com aquele pé virado mais uma vez. O René Simões sempre lembra que aquele pezinho virado aí do Bebeto. E olha aí, ó, o toquezinho dele com extrema categoria, deixando o Mauricinho cara a cara com o goleiro. Poucos jogadores eu vi que tivesse essa característica e essa habilidade que nem o Bebeto. E termina o jogo, a festa aí, a despedida do Romário da seleção brasileira. Tá aí o Bebeto, fez uma grande partida o Bebeto também, ajudou muito o Romário, foram 2 o Romário e o Zaguinho, né, marcando para o combinado mexicano. Seleção brasileira Masters saindo vitoriosa desta festa no estádio Coliseu de Los Angeles, nos Estados Unidos. Agora a hora de confraternização, hora de troca de camisas. Essa camisa é oficial da seleção, essa camisa vale ouro, né? Com toda certeza. Aí o Ricardo Rocha que não continuou, ficou mancando, Luiz Hernandes. Os jogadores vão deixando agora o campo de jogo no estádio Coliseu de Los Angeles, dessa festa de despedida. Vamos então agora com o Tino Marcos, falando um pouquinho mais dessa despedida. Agora é hora de confraternizar, né, Tino? Tino, espera um pouquinho. Tá gravando, peraí, só um minuto. Bom, daqui a pouquinho então a gente vai ter o Tino Marcos aí no campo de jogo. Zé Carlos está pegando essa camisa que também é valiosa, né? Camisa do Jorge Campos, camisa de despedida dele. Vamos lá então, Tino Marcos, é com você, Tino. Marcinho! Vamos chamar aqui o meio-campo Marcinho, um dos campeonatos, ele que participou de todo o jogo. Muito parecido com 10 anos atrás, foi um dos que menos mudou o Marcinho. Muito bacana. E esse script, né, Mazinho? Que a seleção do teto tem que ter gol do Romário ou gols do Romário, né? Não, tá do ótimo, primeiro espírito, né? A festa toda com o Romário, com a festa completa, porque marcou os 2 gols. Um recordo maravilhoso, depois desses 10 anos, voltar a Los Angeles, uma coisa maravilhosa. Essa festa foi muito bonita, está de parabéns, Romário, porque merece
o que desses largos anos e essa festa maravilhosa. Foi uma festa para o Romário, mas para vocês todos deve ter sido uma oportunidade muito bacana. Você que mora na Espanha e de repente não via os companheiros há muito tempo também, né, Marcinho? Não tem dúvida. Eu acho que o importante é isso, é sempre reunir o grupo, é um grupo unido. Passa os anos, a gente está sempre junto, está sempre se comunicando. E está aí, é uma prova disso que todos estão de parabéns por ter comparecido nessa festa do Romário. E é a união que prevaleceu o nosso grande triunfo no Mundial de 94. Tá bom, parabéns então, Marcinho, mais uma vez. Aí o Marcinho, um dos heróis do Tetra, Lucas. Sem dúvida, obrigado aí, Tino Marcos, conversando com o Mazinho nesse final de jogo. A gente agradece aqui a participação do nosso convidado especial, Renê Simões. Obrigado, Renê, aí, pela sua participação. Também o Tino Marcos e o esforço do Tino Marcos aí para registrar aí os jogadores da seleção brasileira. Estamos encerrando a transmissão nessa despedida do Romário. E olha, fique ligado porque vem muito mais futebol por aí para você no Sport TV. E essa despedida foi realmente sensacional. Vitória do Brasil, 2-1 contra o México. Forte abraço, fique ligado. Sport TV, o canal campeão. Arena.